Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num guia sobre aquelas métricas financeiras que realmente importam. Sabe, são elas que vão muito além daquele lucro que a gente vê na manchete para revelar uma verdade que pode ser bem surpreendente. Será que uma empresa está, de fato, criando ou destruindo valor? Então, para começar, vamos com uma pergunta que parece super simples, né? Lucro é a mesma coisa que sucesso? Bom, a resposta, como a gente vai ver, é bem mais complexa do que parece à primeira vista. E o motivo está todo nessa ideia aqui, que é fundamental. Uma empresa pode estar destruindo o valor econômico, mesmo que apresente lucro contábil. Peraí, como assim? É isso mesmo. Aquele número bonitinho no final do balanço pode estar escondendo uma realidade, digamos, bem diferente. Ok, então a pergunta é: como é que a gente faz para enxergar essa verdade que está escondida? A gente precisa de uma ferramenta poderosa, né? Pense em algo como o simulador de voo, só que para negócios. E o nome disso é modelagem financeira. Exato. A modelagem financeira integrada, o MFI, é a nossa base. É o nosso simulador de voo. Com ela, dá para testar estratégias, brincar com cenários futuros. Tipo, e se as vendas caírem 10%? O que acontece? E o melhor de tudo, sem arriscar o negócio de verdade. É sem dúvida a ferramenta essencial para a gente ter uma análise precisa na mão. Beleza. Com esse simulador em mãos, a primeira grande pergunta que a gente consegue responder é: a estratégia geral da empresa está funcionando mesmo? A resposta para isso está num confronto, quase um duelo, entre duas métricas que são cruciais: o ROIC contra o WACC. Olha, a comparação aqui é bem direta. De um lado, a gente tem o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. Basicamente, ele mede o quão eficiente a empresa é em gerar lucro com a grana que foi investida nela. Do outro lado, tem o WACC, o custo médio ponderado de capital. Nome complicado, né? Mas pense no WACC como se fosse o aluguel do dinheiro. É o retorno mínimo que a empresa precisa gerar só para valer a pena, para compensar o risco de quem investiu nela. E aqui, a gente tem o cenário dos sonhos. Quando o ROIC é maior que o WACC, significa que o retorno está superando o custo do capital. É simples assim. A empresa está de verdade criando valor econômico. É isso que todo mundo quer ver. Mas o oposto também é verdade. E aqui a coisa fica feia. Se o ROIC for menor que o WACC, a empresa está, na prática, destruindo o valor. E o pior, isso pode acontecer mesmo que o balanço mostre um lucro lá no final. O retorno simplesmente não está pagando a conta do risco que os investidores correram. Portanto, a gente chega na regra de ouro. Por sucesso financeiro de verdade, no longo prazo, a coisa é clara. O ROIC tem que ser maior que o WACC. Esse é o critério fundamental. Ponto final. Ok, a gente já entendeu como avaliar a estratégia geral, a floresta, né? Agora vamos descer um nível, vamos dar um zoom. Como é que se decide se um projeto específico vale a pena? Tipo, construir uma nova fábrica ou lançar um novo produto? Bom, para isso, a gente usa outras duas ferramentas, o VPL e a TIR. O valor presente líquido, o famoso VPL, é uma ferramenta super poderosa. O que ele faz? Ele basicamente pega todo o dinheiro que um projeto promete gerar lá no futuro e traz esse dinheiro para o valor de hoje. Porque, né, R$ 1.000 hoje vale mais que R$ 1.000 daqui a 5 anos. No final, a resposta que o VPL dá é um número absoluto. Em reais, quanto de valor esse projeto vai adicionar para a empresa? E a regra de decisão aqui é incrivelmente simples. Se o projeto vai criar valor, o VPL dele tem que ser maior que zero. Simples assim. Deu um VPL positivo? Ótimo, o investimento parece ser uma boa ideia. Agora, vamos falar da prima do VPL, a taxa interna de retorno, a TIR. Ela é super popular porque dá a resposta num formato que todo mundo entende de cara: porcentagem. Essencialmente, a TIR te diz qual é a taxa de rentabilidade em porcento que aquele investimento específico vai gerar. Então, olha só que legal esse resumo. Ele mostra direitinho como as duas métricas trabalham juntas. O VPL te dá a magnitude, o tamanho do valor criado, em grana, em reais. Já a TIR te dá a eficiência desse retorno, em porcentagem. Para um projeto ser aprovado, o cenário ideal é esse: VPL positivo e a TIR maior que o custo do capital, que é o nosso velho conhecido, o WACC. Muito bem, agora que a gente já viu todas as peças, vamos juntar tudo isso. Vamos montar o nosso kit de ferramentas completo para analisar a criação de valor de uma vez por todas. O processo todo pode ser dividido em duas etapas bem lógicas. Primeiro, a gente tem a visão macro, a visão da floresta. A gente usa o par ROIC e o WACC para saber se a estratégia geral da empresa está no rumo certo. Depois, a gente dá um zoom,
vai para a visão micro, a das árvores. Aí a gente usa o trio VPL, TIR e WACC como régua para decidir se um projeto específico deve ir para frente ou não. Uma análise completa de verdade tem que olhar para os dois, para a floresta e para as árvores. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Com essas ferramentas todas na cabeça agora, pensa naquela sua empresa favorita, aquela que todo mundo admira, talvez uma que esteja até numa carteira de investimentos. Será que ela está realmente criando valor econômico? A resposta, como a gente viu hoje, vai muito, mas muito além daquele lucro que aparece na notícia.